A garota mimada estacionou na minha entrada e disse que não era problema dela. Então eu fiz disso o maior problema dela por 4 dias. A polícia me viu manter uma estudante presa na minha própria entrada e disse a ela que era culpa dela mesma. Minha entrada é uma espécie de jaula estreita de concreto entre paredes de pedra. Uma vez que você entra e eu estaciono atrás, você não sai até eu deixar. 3 anos de jovens folgados usando como estacionamento grátis. Eu tive paciência, até que apareceu uma princesa do BMW numa sexta-noite e me deu a oportunidade que eu não sabia que estava esperando. Cheguei do trabalho exausto, pronto para desmaiar, e encontrei o carro dela enfiado contra a porta da minha garagem. Não apenas estacionado, mas socado como se tivesse a escritura do meu terreno. A placa de proibido estacionar parecia escrita em sânscrito. Suspirei, estacionei atrás dela selando o destino e fui para dentro. 3 anos sendo vizinho compreensivo tinham oficialmente acabado. Por volta das 10 da noite bateram na minha porta como se fosse mandado judicial. Abri e encontrei uma garota de top curto e calça larga com o celular em uma mão e as chaves na outra. Sem desculpa, sem saudação, apenas exigindo que eu movesse meu carro imediatamente. O tom de direito dela fez meu olho tremer. Apontei que ela estava estacionada na minha entrada. Ela revirou os olhos e disse que precisava sair como se eu fosse um inconveniente. Quando repeti que era minha propriedade, ela estalou os dedos. Para mim, sim, como se eu fosse manobrista. Respondi que já estava em casa para a noite e só moveria de manhã. A expressão de nojo dela veio antes das 4 palavras que selaram o destino. Isso não é problema meu. Essas palavras acionaram um interruptor na minha cabeça. 3 anos de paciência, 3 anos de desculpas. E agora me dizendo que a invasão era meu problema. Vi ela sair bufando já ligando para alguém. Pela janela percebi que andava pelo pátio gesticulando até que chegaram as luzes vermelhas e azuis. Perfeito. Estava pronto para o jogo. Peguei uma cerveja da geladeira e saí para encontrar o policial dando um gole longo. O agente olhou para mim, para a cerveja e para a garota gritando que estava presa. Expliquei calmo. Propriedade privada. Carro dela invadindo. E agora eu tinha bebido, então não poderia dirigir. O policial olhou para a entrada estreita, os muros de contenção, a impossibilidade de guincho sem danos, e disse a ela que tinha estacionado em propriedade privada. E que não podia me pedir para dirigir embriagado. Depois foi embora. Olhei para o calendário na porta da cozinha. Fim de semana do dia do trabalho. 3 dias lindos pela frente. Então fui avisar que beberia todo o feriado e que ela só teria o carro terça quando eu voltasse ao trabalho. O grito que ela soltou deve ter acordado cachorros a 3 quarteirões. Mencionou ter aula terça. Dei de ombros e devolvi as palavras dela. Não é meu problema. Ela tentou de tudo. Mais polícia no sábado de manhã. Mesmo resultado. Guinchos olhavam e iam embora. Amigos vieram implorar. Um disse que era o BMW do papai. No domingo tentaram criatividade e mandaram 20 pizzas para minha casa. Agradeci o entregador confuso. Dei boa gorjeta e fiquei com pizza para semanas. Um cara disse que o pai era advogado. Outro me ofereceu $200. Mas eu só continuei bebendo cerveja e assistindo do alpendre como se fosse Netflix. No domingo o bairro já sabia. Minha vizinha idosa me trouxe biscoitos dizendo que já era hora de alguém ensinar uma lição. Grupos de universitários passavam como se minha entrada fosse atração turística. Os amigos dela revezavam como se fosse negociação de refém. Terça de manhã às 7 olhei pela janela. Lá estava ela sentada nos meus degraus com roupas amassadas. Parecia ter passado a noite ali. Fizemos contato visual quando saí de terno para o trabalho. Os olhos dela brilharam com esperança. Até que o carro chegou. Entrei no meu Uber porque não estava a fim de dirigir. Olhar de derrota pura no rosto dela não precisou de palavras. Ela sabia exatamente o que eu estava fazendo. Venci sem soco, sem grito, sem quebrar lei. Apenas um longo fim de semana de obediência maliciosa. Naquela mesma noite tive um encontro. O primeiro em meses. E precisava do carro. Então quando voltei quase meia-noite ainda sorrindo do melhor encontro em muito tempo, o BMW não estava mais lá. Só marcas de pneu e cheiro de borracha queimada onde ela deve ter arrancado. Nunca descobri o que aconteceu depois e nunca mais a vi. Mas pelo resto do tempo em que morei naquela casa minha entrada ficou completamente vazia. Noites de festa, fins de semana de futebol, formatura. Não importava. Ninguém mais ousou estacionar ali.